Olá, meus queridos amigos, estou aqui na Avenida Rondon Pacheco, na cidade de Uberlândia, 7 de maio de 2022. Meus amigos, estou trabalhando aqui, divulgando, passando informações para a cidade de Uberlândia, mas eu não posso me ausentar em dizer o que João Ricardo processa a respeito das complexidades políticas que está acontecendo no Brasil. Meus amigos, das crianças aos magistrados, não foi eu que peguei, não foi eu que quebrei, não foi eu que destruí, mas a realidade mostra os cacos. Quantas falácias, as pedrinhas vão mudando diferente de nossos filhos, as nossas vidas, quando envolve muitos bilhões, muita grande, muitos poderes. Lamentavelmente, nós já detectamos a face de Satanás. Ele vive nos corações dos pecadores, dos transgressores, dos mentirosos, de todos aqueles que vivem entorpecidos com o poder das desgraças e colocam nas mesas e nos tribunais os 7 pecados capitais. Meus queridos amigos, o presidente Bolsonaro é um herói. Semelhantes a ele somos todos nós, que já estamos cansados de tantas mentiras e hipocrisias, pois grande parte dos pequeninos esquerdistas, nossos irmãos amados, continuam sendo levados como pequenos ventinhos através das necessidades dos nossos estômagos e de promessas que endividam o Brasil, pois quem paga a conta do Brasil são os trabalhos dos brasileiros, não é um ser humano. Meus queridos amigos, já dizia o profeta Jeremias, capítulo 10, versículo 23, que não é do homem terreno o seu caminho, nem dirigir os seus passos. Nós vimos a corrupção muito clara, nós vimos, vez após vez, o crime organizado matando e destruindo o Brasil. Melhor do que os vivos são os que foram incinerados, estão nos funerais dos cemitérios das cidades. Eles gritam nos ouvidos dos justos e dos guerreiros o que esses tribunais fazem em nome de uma falsa democracia, que ela não existe. Muitos dizem, meus amados esquerdistas, pessoas simples que querem apenas justiça social, justiça econômica, mas para isso é necessário compreender, se seja pobre ou rico, pequeno ou grande, que uma nação irá viver do trabalho, usar a sua matéria-prima e gerar produtos e vender para os nossos irmãos no Brasil e vender para todo o mundo. Nós precisamos compreender o que os nossos irmãos internacionais fazem em todo o Brasil. O que nós vimos é um show de mentiras, parlamentos envolvidos com show com seus celulares, e esse Brasil não trabalha. É um Brasil que lamentavelmente eu esmago com apenas esse dedinho. Agora imagine os dedinhos pelo Brasil, que já está cansado desse show de mídias sociais e das redes, das internets, nos smartphones. Estão parecendo uma tal emissora chamada Globo Lixo, que infernizou o Brasil com uma falsa cultura, nos tornando menores intelectualmente como o tamanho do Japão. Meus amigos brasileiros, eu, João Ricardo, na cidade de Uberlândia, sinto nojo, lamentavelmente até do André Mendonça. André Mendonça, você está falando comigo, João Ricardo? Eu já te vi e te digo, você representa o que para a história da humanidade? O Estado laico não está acima do conservadorismo, já dizia o Dr. Enéas, coisas principais, assim como os cosmos, as coisas que se conectam, devem se permanecer vivas. Você, André Mendonça, é uma vergonha para o cristianismo, pois estamos chegando para desmascarar todos vocês que vivem para as suas próprias posições. Meu querido irmão, é muito triste ver um magistrado como você, lamentavelmente fraquejando na história do sangue dos pescoços que rolaram justamente nesses lugares laicos, que apenas representa uns poucos gatos pingados. Você é uma vergonha na intelectualidade, não para a terra, mas para o meu Pai que está nos céus, que é o Pai de todos. Mas o que vocês fazem denigra a imagem do nosso Deus.
as coisas simples e serenas, vocês se separam e vai para o lado do Beelzebub. E vocês juram falsamente em dizer que está preocupado com o mais fraco, pois os mais fracos é a fome do espiritual. É lamentavelmente a covardia de um sistema institucional e de inúmeras associações como criancinhas que dizem zelar pelo pensamento e pelas dificuldades, pelas necessidades de cada brasileiro, mas vocês fazem como todos fazem. Juntam o dinheiro das pessoas que acreditam, sim, nessa meia boca de soluções e das instituições. Estamos cansados de ministros que, lamentavelmente, nós vimos como a cidade de Uberlândia, tantas pessoas sofrendo, mendigando pão, e que nós vimos é uma luta em vão. Mas, para tudo, há um tempo debaixo da lua, da escuridão, das luzes emitidas pelas estrelas e pelo sol, pois o conhecimento avança. E quanto mais o conhecimento avança, mais nós vamos dizer aos ouvidos dos nossos irmãozinhos que antes dos direitos aos deveres, e os deveres de cada cidadão brasileiro é compreender que precisamos processar as nossas economias para termos nossos bolsos ricos, não ficar olhando no espelho ou ver artistas que nos enfeitiçam com suas bundinhas, com seus peitinhos e com as suas conversinhas, mas pegamos apenas um pouco dinheirinho de nossos salários, de nossas economias e perdemos facilmente. E quando despertamos, já estão todos viciados e cansados e pobres e famintos e não conseguem se levantar. E lá estará as instituições pequeninas para receber dinheiro das instituições do Estado republicano, mais das ligações para poder ajudar esses que tivessem um conhecimento exato, teriam sido investidores natos desde jovem. Nós vivemos sendo educados por verdadeiros lobos vorazes, educados por um sistema mentiroso, que lamentavelmente, assim como os pequenos prédios ou os grandes edifícios como o da cidade de Uberlândia no Center Shopping, apenas para deixar abrigar ali pessoas remuneradas, grandes empresas. Meus queridos irmãos simples, pobres como eu, essa questão de que se existe o pobre é porque tem o rico. Eu posso garantir a vocês que o problema não é dos ricos, mas o verdadeiro problema são as corrupções, é o dinheiro ilícito, é os chamados miau-miau, são as chamadas especulações econômicas. Pois quem aí não gostaria de viver pela meritocracia do amor demonstrado à sua casa, não deixar de dar amor e esperar que outros preencham o coração de seus filhos e suas esposas? Quem aí gostaria de ficar dependente de um Estado vagabundo com pessoas safadas? Quando nós falamos instituições, estamos falando não da instituição, porque o dever da instituição é respeitar os salários daqueles que trabalham, porque é um lugar sagrado, mas habitam lobos, puteiros, safados, sem vergonhas, mentirosos, pessoas que dizem zelar por uma Constituição, mas a Constituição, ela é para defender a vidas, pessoas, malditos! Meus queridos amigos, eu aqui na Rondon Pacheco, na cidade de Uberlândia, nessa madrugada de sábado, aqui lutando com um artista, colocar ele aos palcos, à vida, ao trabalho, para ter dignidade, não ficar na dependência de políticos que vivem à base das promessas. A maior das promessas, meus queridos amigos, foi nos dado as bocas, as mãos, a cabeça, para nós pensarmos, pois a maior das soluções é um povo unido das coisas que precisam ser feitas. Pois o problema do mundo não são os ricos, são os bandidos, as corrupções, aqueles que infernizam o conhecimento eterno para a humanidade, a fim de que eles possam ser felizes, para que outros não precisam morrer pelos seus pecados. Vivemos nas misérias intelectuais e das falsas esperanças, onde Deus deu o sagrado em vocês mesmos. Quantos mais precisarão morrer para que vocês parem de praticar as loucuras que
degradam a sua mente e deixam de utilizar as coisas que elucidam o coração para podermos caminharmos em linhas retas, para podermos fazer como os cristãos, os verdadeiros, fizeram desde o passado. Vivemos de falsas orientações, de mitos colocados na cabeça das pessoas que as fazem andar como verdadeiros cachorros cegos. Vocês, pastores do Brasil, vocês são muito mais do que efeitos placebos nas mentes das pessoas. Foi confiado a vocês o sangue do assassinato de Jesus Cristo, dos profetas, dos filósofos e de todos os bons homens que aqui viveram. Agora, hoje, nós temos falsos messias, pois eles querem sentar, querem ser vistos. Mas o poder dos milagres da palavra de Deus em Jesus e de tantos outros os fizeram esses ser vistos, mas em seus corações jamais queria sentar na posição que só cabe a Ele, como diz o Cristo. O Pai é maior do que eu. Pai, a tua palavra é a verdade, mas vocês precisam do show das mentiras, o show das cachaças, de todas as idiotices. Vocês precisam ter a coragem dos filhos de Deus, pois o tempo está passando. Na terra dos mágicos, dos feiticeiros, os enganos acontecem todo o tempo. Meu Deus, tenha dignidade. Meus queridos amigos, João Ricardo de Uberlândia contesta essas lideranças, as lideranças do atraso e dos falsos pão de queijos e daqueles que encontram as desgraças das drogas e dos assassinatos o serviço para o Deus Satã. E esses vivem, mas gritam de tristeza em seus corações, porque eles destroem a si mesmo e destroem a vida das famílias. E criam uma geração de verdadeiros imbecis que são validados pelos pastores, filhos mais parecidos com um quadro cheio de marcações do que jovens filhinhos sagrados que se perdem e acham todo tipo de mestre e ícones e ídolos e se esquecem de sua natureza e do ajoelhar, como já foi dito por Jesus em Mateus capítulo 6, versículo 9. Entre em teu quarto, fala com aquele que está em secreto, que aquele que está em secreto te responderá. Mas os shows das câmeras, dos horários marcados para cirurgias espirituais, para pegar nos seios das mamães e na carteira dos papais, e vocês não aprendem. Precisam do show do teatro das curas, não sabem caminhar pelo simplesmente assim. Como eu gostaria de conversar com vocês. Quão mentirosos eu conheço nesse Brasil. As lideranças já sucumbiram à verdade. Agora eles precisam manter a mentira como mantras salvadores daqueles que o sistema, que roubam todos vocês, que simbolicamente posso chamar do reino de Satã, roubam vocês a cada dia com suas mentiras. E vocês são presos, mas pelo amor de Deus, a todos nós ainda nos sacrificamos por vocês. Mas está chegando a hora da voz ecoar do céu a toda a terra. E tudo irá tremer e todos serão envergonhados pela incompetência, por não ter entendido o sangue daqueles que foram assassinados, porque nós nos tornamos incompetentes e queremos ser como Deus. Não somos e nem seremos jamais. João Ricardo de Uberlândia com uma mensagem para todo o Brasil. Tchau!